Hoje a ideia é conversar um pouquinho com vocês, tirar essas dúvidas. Eu falo que sempre essa minha primeira conversa é uma conversa para acabar um pouquinho com o romantismo, né? Porque a gente cria muitas ilusões e nem sempre o puerpério, a chegada do nosso filho é uma coisa fácil da gente lidar. Principalmente quando é o primeiro filho, né? Então que a gente vai criar novas rotinas, a gente vai criar uma nova pessoa, criar uma nova mãe, criar uma mulher que vai ter que se dividir entre um filho e a sua profissão, entre o filho e toda a rotina que você tinha de antes, entendeu? Então a minha ideia é conversar um pouquinho sobre esses cuidados e eu peço a todo mundo que vai ter o cuidado com essa mulher de ter o olhar para ela, porque mais do que isso, e cada vez mais eu sou fã de um autor que chama Winnicott, que ele fala que o reflexo da mãe é o bebê. Então assim, se você tem uma mãe angustiada, você tem uma mãe ansiosa, você tem uma mãe com medo, o que o bebê enxerga é exatamente essa ansiedade familiar. E é esse aspecto psicológico que às vezes a gente tem um bebê mais irritado, um bebê com mais dificuldade de chorar, com mais dificuldade para dormir, com um choro mais intenso, e naquele começo a gente já acha que tudo é cólica, que tudo é dor, ou que é frio, ou que não é, e muitas vezes a gente tem que voltar esse olhar para a mãe e fazer com que essa mãe se entenda, essa mãe se recupere, porque o trabalho de parto não é fácil, seja o trabalho de parto normal ou seja um parto cesáreo, as noites mal dormidas, no começo a gente ainda acorda sempre para olhar o bebê, acorda sempre, e às vezes tem a demanda da criança. E eu brinco que eu como pediatra dei muito plantão noturno, mas depois quando foram plantões atrás de plantões e isso foi criando um cansaço interminável, e eu lembro até das pessoas falarem, nossa, hoje é sexta-feira. Eu falava assim, gente, sexta-feira, minha neném vai chorar, independente se é sexta, se é segunda ou se é sábado. Então, esse cansaço e saber o que a gente espera, porque o pós-parto é um momento em que você tá conhecendo o seu neném. Você não sabe quem é ele não sabe quem é você. Então, por que ele chora, por que ele não chora? Tudo isso, existem formas da gente ajudar vocês, mas o mais importante, além disso, é vocês entenderem que a gente não precisa ser perfeita. Nenhuma mãe precisa ser perfeita. Os nossos filhos, eles têm que sofrerem frustrações, eles têm que entender que o mundo também não é perfeito, mas a gente tem que ser uma mãe suficientemente boa. E isso é que o Winnicott fala, entendeu? O que é uma mãe suficientemente boa? É uma mãe que dá carinho, é uma mãe que tem cuidado, é uma mãe que compreende que muitas vezes você vai trocar a roupa do nenê e você vai passar o body pela cabeça e ele vai chorar. E paciência, muitas vezes a gente vai ter que chorar, não tem jeito. Então, quando você tem essa confiança de que você tá fazendo o seu melhor, você tá fazendo o que é possível, essa confiança acaba passando pra criança. E aí eu venho as mães que já vêm do segundo filho, porque aí a dinâmica é outra, aí a gente vai começar a entender que acabou, a gente não vai dar conta de tudo. E essa confiança que a gente tem que ter de que a gente vai fazer o que é o melhor naquele tempo e naquele momento que a gente puder. E nisso a gente começa a entender e fala assim, vamos curtir? Se o meu nenê tá querendo dormir no meu colo, será que então eu não vou aproveitar esse momento? Não vou ficar olhando pra ele, não vou ficar namorando ele, em vez de falar, pô, mas eu queria dormir, mas eu queria sair, eu queria fazer isso. Então, essa visão que às vezes eu quero que vocês olhem pra vocês, eu quero que vocês olhem pro seu nenê de uma outra forma, de que eu não preciso ser perfeita. O que eu preciso é estar disponível pro meu filho, o que eu preciso é acolher o meu filho no momento que ele quer, no momento que ele precisa, tá? E que a gente aos poucos vai conhecendo, a gente vai entendendo o que é um choro de manha, o que é um choro de fome, o que é um choro de dor, ou o que é um choro de sono, porque a criança ela vai chorar por vários motivos e na elaboração e no desenvolvimento neurológico ela simplesmente tem conforto e desconforto, e a gente vai entender qual é o desconforto, o que causa o choro para a criança. E isso não é de imediato e não tem como ensinar para vocês, então a gente vai começando aos poucos a entender quais são os sinais dessa criança, o que ela precisa, o que ela não precisa, tá?